Graça e paz a todos vocês. Tenham um bom dia, um dia abençoado. E nós estamos entregando a nossa primícia ao Senhor. O primeiro momento do nosso dia, o primeiro momento da nossa semana. E que o Senhor possa receber este momento como incenso agradável às suas narinas. Amém? Porque assim diz a palavra: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, que a nossa primícia da semana está sendo, neste momento, nós estamos buscando o Senhor, né, em primeiro lugar, e Ele vai nos abençoar a nossa semana, e que nossa semana será muito, mas muito extraordinária. Amém? O tema da nossa ministração hoje, o tema do nosso culto hoje é como permanecer nos caminhos do Senhor. A gente sempre vê, a palavra diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos visto com a pandemia, muitas pessoas desviou dos caminhos do Senhor. Pelo distanciamento, porque agora não está no início, né? Não podia ter acesso às igrejas, as igrejas tiveram que ser fechadas. Depois de 5 meses, ou algumas com 2, 3 meses já voltou a funcionar. A nossa com 5 meses, nós ficamos sem ter o culto presencial. E mesmo assim, a gente não está tendo aquele contato, abraçando, conversando com os irmãos. E isso acaba trazendo um esfriamento. Mas o Senhor fala na tua palavra que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas como é que eu persevero até o fim? Né? Vamos primeiramente, antes de entrar na ministração, vamos abrir em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que é o versículo do ano. Amém? Esse é o versículo do nosso ano, o versículo que Deus, é a palavra que Deus entregou para o ano de 2021. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas fica logo depois de 2 Coríntios. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E além de estar escrita em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ela precisa estar escrita no seu coração. Porque o Senhor fala, escreve na tábua do seu coração. Então, escreva esse versículo no seu coração, para que você nunca venha esquecer dele. Porque decorar, tudo que nós decoramos, um dia nós esquecemos. Mas quando a gente escreve ele no nosso coração, quando a gente aprende ele jamais vai sair do nosso coração, jamais vai sair da nossa mente, da nossa boca. Amém? Diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Abaixa a sua cabeça agora, eu gostaria de orar com você, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco cada pessoa que está me ouvindo agora neste momento na sua presença, que o Senhor venha estar abençoando a cada um. Abra a mente, Senhor, e o coração para que a tua palavra possa entrar. Mesmo que nós sabemos o que significa essa palavra, Senhor, traga um renovo, traga uma revelação. Abra nossa mente, Senhor, leva nossa mente cativa à obediência de Cristo, retira todo sono, toda preocupação, todo cansaço, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Senhor, que nós possamos fazer que nem Maria, que estava aos seus pés, aprendendo mais de Ti, ela não estava preocupada nem um pouco com o que tinha que fazer. Ela estava somente se deleitando na sua presença. E que isso seja o nosso momento agora, que nós venhamos nos deleitar em Ti, ó Pai. Pai, que o Senhor possa me usar, que não seja eu falando, que não seja uma ministração preparada, mas que seja o Espírito Santo de Deus
trazendo a tua mensagem, a sua palavra diretamente do teu trono, ó Pai. Eis-me aqui, usa-me a mim, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palmas para o Senhor. Vamos ler novamente. Diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Então, Paulo aqui estava dizendo, e isso deve ser uma verdade para mim e deve ser uma verdade para você. Como essa verdade era verdadeira para Paulo. Fui crucificado com Cristo. Jesus, um homem santo, imaculado, sem pecado algum, ele foi crucificado. Não por causa dos pecados dele, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, ele não pecou para precisar morrer. Ele levou os meus pecados, ele levou os seus pecados naquela cruz. Para quê? Fui crucificado com Cristo. Quando Cristo foi crucificado naquela cruz, eu e você também fomos crucificados. Agora, a vida que eu levo, já não sou eu mais quem vivo, porque Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu vivo pela fé em Jesus. Então, morreu a minha vontade, morreu os meus desejos. Agora eu vivo para fazer a vontade daquele que morreu por mim. Vivo para fazer a vontade de Deus. Porque Jesus, ele veio também não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. Para vir para cumprir a sua missão que Deus o designou para fazer. E quando ele morreu naquela cruz, antes do último suspiro, ele falou assim: está consumado. Então quer dizer que ele veio, cumpriu toda a sua missão e foi consumado. Ele morreu, ele pagou o preço do pecado. Agora nós vamos viver uma vida em santidade, uma vida que agrada a Deus e não que me agrada. Às vezes vai me desagradar, às vezes vai te desagradar, às vezes você quer viver uma vida como todos querem viver, uma vida em prostituição, uma vida em mentira, uma vida que não te leva para o céu. Mas Jesus, ele morreu para que você viva uma vida em santidade, para que você ame sua esposa, para que seu esposo te ame, para que você viva uma vida de verdade, que você fale somente a verdade, mesmo que seja uma verdade que possa te trazer umas consequências, que possa... porque uma mentira vai levando a outra, vai virando uma bola de neve e tudo que está oculto, ela vem ser revelado. Uma mentira agora, mas na frente ela vai ser revelada. Então Jesus, ele veio para que você viva uma vida verdadeira, uma vida transparente, em que as pessoas vão olhar para você e ver que você é um verdadeiro discípulo de Jesus, porque você vive uma vida em santidade. Então é isso, esse versículo diz isso: eu já não vivo mais para mim, eu não vivo para as minhas vontades, mas eu vivo a minha vida é fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, que é o amar o meu próximo, é me compadecer com o meu próximo, é perdoar, é fazer tudo aquilo que Jesus veio. Ele passou 33 anos aqui na terra, vivendo uma vida em santidade e nos mostrando como devemos viver. E como que eu vejo isso? Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses quatro evangelhos, ele conta a história desde a morte até a ressurreição, desde o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, se você olhar ali e ver como Jesus viveu, você vai ter uma vida muito, mas muito abençoada, porque você vai estar agradando ao Pai. Amém? Então, como eu devo permanecer firme nos caminhos do Senhor? Como eu consigo viver firme nos caminhos do Senhor? Josué,
Vamos lá, Josué, capítulo 1. Eu gosto muito dessa passagem. Essa passagem, ela foi quando Moisés, que é um homem, né, que veio para libertar, um profeta que Deus chamou para libertar o povo do cativeiro. Quando ele já estava velho, ele foi, Deus falou para ele assim, olha, pegue Josué, coloque as mãos sobre ele, coloque parte do Espírito que está em você e ele vai ficar no seu lugar. Então Josué, ele era jovem, né? Ele tinha experiências porque ele vivia com Moisés, ele andava com Moisés, onde Moisés estava, Josué estava. Então ele via na prática, ele aprendia na prática o que deveria fazer. E mesmo assim, ele ficou temeroso, porque você ajudar é uma coisa, agora você ser o principal é diferente. Então você estar à frente é diferente. E era uma multidão. Ele teria que levar esse povo, né, uma multidão, que era o povo israelita, a tomar posse das terras em que Deus prometeu para eles. Então, era uma tarefa muito difícil, mas Deus, ele deu a estratégia. Deus falou para ele o que ele deveria fazer. Amém? Primeiramente, vamos abrir em Josué, capítulo 1, versículo 5. Deus, ele vem consolá-lo logo após da morte de Moisés, né? Deus vem consolá-lo. Ele diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Que palavra tremenda. Se nós pegarmos isso aqui, essa palavra, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, tudo vai bem, porque se a gente estiver em tribulação, se a gente estiver em tempestade, a gente ouvir essa palavra vindo diretamente no nosso coração, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Deus está falando isso, ele falou, Jesus repetiu também lá em Mateus 28, 20, ele fala bem assim: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida até chegar o fim. O fim ainda não chegou. Então, Deus falou para Josué: eis que estarei com você, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E ele falou isso para Josué e ele fala para você agora, ele fala para mim agora. E Jesus, ele repetiu também: eis que estarei com você todos os dias. Jesus, ele não está com você na hora que você está na igreja, na hora que você está... Ele está a todo momento. Nós que escolhemos estar na presença dele ou não, porque nós temos um livre-arbítrio. Ele está o tempo todo com você, mas ele só vai agir na sua vida se você deixar. Se você estiver andando por caminhos onde não agrada ao Senhor, se você estiver dando brecha para o inimigo, para que ele possa agir na sua vida, Jesus está lá. Só que ele não pode agir, porque ele é educado, ele age com legalidade. Se você falar assim: Jesus, me protege, Jesus, esteja comigo, ele vai te proteger, desde que você esteja andando em santidade. Agora, se você está andando em pecado, o pecado te separa de Deus. E o único que pode te aproximar de Deus novamente é Jesus, que é o único que morreu, que ele ressuscitou e ele pagou o preço do pecado. Ele pode te aproximar do Senhor. Então, creia nisso, que ele nunca te deixou, nunca te deixará e nunca te abandonará. Então, Deus falou isso para Josué: Moisés morreu, mas eu estou com você. Como eu fui com Moisés, eu também estarei com você. Eu serei com você. Amém? Então, como Deus foi com Moisés, foi com Josué, ele também é com você. Ele está com você desde que você esteja com ele.
porque aquele que estiver nele, ele também vai estar naquele que está com ele. Amém? Então, agora vamos em Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Deus foi e falou para Josué: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Mas deixou uma missão para ele. Qual que era a missão? Não deixar de falar desse livro da lei. Então, se você quer permanecer firme nos caminhos do Senhor, nunca deixe de falar da palavra do Senhor. Nunca deixe de falar das promessas do Senhor. Que a palavra do Senhor esteja sempre na sua boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, por isso que eu falei no início, escreva essas palavras na tábua do seu coração. Então, escreva a palavra do Senhor, a Bíblia, no seu coração. Quando você estiver lendo a palavra do Senhor, creia que ela é verdadeira. Porque a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que nós não vemos. A palavra de Deus, ela se torna verdadeira a partir do momento em que nós cremos nela. Porque se nós não crermos, ela é um livro qualquer. Mas a palavra é viva e ela é eficaz. Então, creia no que está escrito, creia no que o Senhor te disse. Creia que o Senhor disse que nunca te deixará e jamais te abandonará. Amém? Eu gostaria que você marcasse esse Josué, marcasse aí, coloca um marca-página, coloca uma caneta ou coloca a mão, porque a gente vai em outros lugares na Bíblia e depois eu vou precisar voltar aqui. Amém? Então, é Josué capítulo 1, versículo 8, que diz que o Senhor fala para não deixar de falar do livro da lei. E gostaria que a gente abrisse lá agora em Marcos capítulo 11. Marcos 11, é o segundo evangelho. Marcos 11, versículo 22 e 23. Amém? Diz assim: respondeu Jesus: tenha fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então, o que o Senhor está falando aqui? Jesus está falando, tenha fé em Deus. Tenha fé na palavra dele. A Bíblia é a palavra do Senhor. E o Senhor fala que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás na sua palavra. E ele fala também que ele vela pela sua palavra para cumprir. O que está escrito vai acontecer. A gente pode achar que está demorando, mas no tempo de Deus, no tempo certo, porque há tempo para todas as coisas, no tempo certo ela vai acontecer. Então Jesus diz aqui, tenha fé em Deus. E ele fala assim, eu asseguro, se você falar para este monte, saia daqui e planta lá no mar, se você tiver fé e não duvidar no seu coração, isso vai acontecer com você. Então creia, fale da palavra e creia, porque a sua palavra tem poder. Lá em Provérbios diz que a morte e a vida está no poder da língua. Come do seu fruto aquele que bem a utiliza. Então, se a pessoa está falando a palavra de Deus, está profetizando, está falando coisas boas, aquilo vai acontecer na vida dela. Mas se a pessoa usa sua boca para falar só besteira, para falar maldição, aquilo também vai acontecer. Porque a boca fala, a língua,
ela trai tanto maldição quanto bênção. Então, use a sua boca para abençoar, use a sua boca para profetizar na sua família, nos seus filhos, no seu marido. Mesmo que você não esteja vendo, porque a fé é você ter certeza. Ter fé, a gente não vive pelo que vemos, a gente vive pelo que não vemos. A gente está vendo uma coisa, mas eu estou profetizando com a minha boca algo que eu quero, que é uma pessoa abençoada, um marido exemplar, o melhor marido do mundo, melhor esposo, o melhor filho. Então é profetizar o melhor emprego. Nossa, esse meu patrão é muito abençoado, esse meu patrão ele é muito abençoador. Então é profetizando, é falando, porque a sua boca vai profetizar aquilo que vai acontecer, se tiver de acordo com a palavra. Amém? Então, primeiro você tem que confessar e crer. Deus, ele criou tudo através da palavra. Ele falou, haja luz e houve luz. Ele falou e aconteceu. Então, não cesses de falar a palavra. Pegue versículos e comece a profetizar a palavra. Jesus, quando foi tentado no deserto por Satanás, Satanás falava uma palavra e Jesus falou, mas está escrito, e ele rebatia com a palavra. Então ele conseguiu vencer o diabo através da palavra. Então fale a palavra, não deixe de falar a palavra, fale a palavra para todo mundo, no seu serviço, dentro do ônibus, dentro de casa, você sozinho, vai orar, confesse a palavra, fale a palavra, não deixe de falar a palavra, porque quanto mais você falar, mais você vai encher o seu coração, e quando a sua boca abrir para falar alguma coisa, ela vai falar a palavra, porque o seu coração vai estar cheio de palavra. Amém? Vamos lá em Hebreus capítulo 3. Hebreus já é lá mais no finalzinho da Bíblia. Capítulo 3. Versículo 1. Diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixe os seus pensamentos em Jesus, apóstolos e sumo sacerdote que confessamos. Então, fixe os seus pensamentos em quem? Em Jesus. Você quer permanecer firme na presença do Senhor? Fixe os seus pensamentos em Jesus. Paulo falou assim, olha, eu não abro mão, porque o meu alvo é Cristo. Então, não tire os seus olhos de Cristo. Pedro, ele começou a andar no mar, porque Jesus falou assim, venha, e ele foi. E ele andando sobre as águas, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Então, você quer permanecer firme nos caminhos do Senhor? Não tire os olhos de Jesus. Não pare de confessar a palavra de Jesus. Lá em Romanos 10, diz assim, com a boca nós confessamos. Vamos abrir lá Romanos 10, versículo 9 e 10, diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a minha salvação, ela precisa ser confessada. Eu confesso Jesus Cristo todos os dias. Eu sigo Jesus Cristo todos os dias. Então, a minha boca tem que estar cheia de Jesus. O meu coração precisa estar cheio de Jesus. Eu preciso estar confessando todos os dias. Por isso que Deus falou para Josué, não cesses de falar das palavras de vida, não da lei. E Jesus, ele fala assim, eu sou o verbo. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então, Jesus é a palavra. Então, não cesses, não pare de falar a palavra do Senhor.
Amém? Vamos lá em Josué novamente, você marcou aí. Então Deus falou para ele: não deixe de falar das palavras do livro da lei. Aí vem o próximo: e meditar nela de dia e de noite, para que você não deixe de meditar nela dia e noite. O que é meditar? Meditar é refletir, é analisar, é estar todo o tempo, você lê a palavra e você passa o dia todo pensando nela. Pensando, às vezes você não entendeu, você fala assim: Senhor, mas eu li isso, eu não entendi. Jesus ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai e enviou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos revelar a tua palavra. E você passa o dia todo: Senhor, eu não entendi isso aqui. E o Espírito Santo vai trazer a revelação. Então, E meditar é o que você está analisando, você fazendo que nem a vaca. A vaca vai, come o capim, né? E depois ela passa o dia todo mastigando aquele capim que ela já tinha comido. Então é o que você passar o dia todo pensando na palavra do Senhor. Então isso é meditar. Amém? Vamos abrir em Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Então, como eu permaneço nos caminhos do Senhor? Primeiro, é falando a palavra do Senhor. O tempo todo, contando para as outras pessoas. Porque quanto mais eu falo, mais aquilo vai se tornando real para mim. Você já reparou uma pessoa mentirosa? Ela conta tanta mentira, que aquilo acaba sendo verdadeiro. Eu conheço pessoas desse jeito. Que ela já vive na mentira, porque ela conta tanto aquilo ali que aquilo se tornou verdadeiro para ela. Então, a palavra de Deus é a verdade. Então, fale essa verdade para as pessoas, fale o tempo todo, fale, pregue essa verdade, que ela vai se tornar viva para você. Amém? Salmos capítulo 1, versículo 1, diz assim: como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. 3. É como árvore plantada à beira das águas correntes, que dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Então, Josué, Deus vai falar ali para ele, que ele também, se ele cumprir fielmente aquilo, ele vai prosperar. Então, o jeito de você prosperar é só dinheiro? Não. Porque Jesus, ele veio para dar uma vida e vida em abundância. E essa vida em abundância é ter saúde, ter uma família abençoada, ter um emprego abençoado, ter prazer na vida, ter prazer na lei do Senhor, ter prazer em tudo que fizer. E, em consequência, tudo isso, Deus também, ele pode nos abençoar financeiramente. Amém? Então, feliz aquele, bem-aventurado, é uma pessoa que é bem-aventurada, é uma pessoa que é feliz em tudo que ela faz, é uma pessoa que tem prazer em tudo que ela faz, que é aquela que não anda com os pecadores, que não anda com aquelas pessoas que desobedecem o Senhor, mas pelo contrário, ela tem prazer na lei do Senhor, tem prazer nos mandamentos do Senhor e ainda medita neles dia e noite. Então, que isso seja a sua, você venha ter prazer de estar falando da palavra do Senhor, que você venha ter prazer de ir à igreja, ouvir o que Deus tem para falar com você, que você tenha prazer de abrir a Bíblia e poder ler o que o Senhor está falando com você, que você tenha prazer de estar no secreto, porque Jesus falou assim, que quando você for orar, entra no quarto,
Ore em secreto, porque Deus em secreto vai ouvir você e vai te responder. Então, que você tenha prazer de orar ao Senhor, que tudo isso seja prazeroso e não uma obrigação. Que tudo que você for fazer para o Senhor, que seja prazeroso. Amém? E o Senhor fala que aquele que faz isso, que tem prazer, ele será bem sucedido em tudo que ele fizer. Amém? Vamos abrir aí em Salmo 119, Salmo 119, versículo 97. Amém? Diz assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Né? Como a irmã Pamela falou, aí ministrou aí uns dias para trás, falou assim, como apaixonado as pessoas que escreveram o Salmo 119, porque ela só fala de ter prazer no Senhor, que é prazer de estar nele, que ama estar com ele. Então, que isso seja prazeroso para a gente, de estar meditando, que estar na casa do Senhor, que a gente venha ter alegria de estar lendo a palavra do Senhor, de estar tendo prazer, alegre, porque a palavra diz assim, alegrei-vos quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Gente, não tem coisa maravilhosa estar na casa do Senhor. Então, tenha esse prazer. Amém? E no Salmo 119, 105 diz assim, luz para o meu caminho. Então, a palavra, ela é lâmpada para os meus pés. Então, a palavra do Senhor, ela é a luz, ela te instrui a andar no caminho certo. Quem anda na palavra, ela não faz besteira na vida, porque o Senhor os orienta. Ela não anda por caminhos tortuosos, não anda com pessoas erradas, porque o Senhor o instrui a andar no caminho certo. No Romanos 2 diz assim, Romanos 12, 2, não precisa abrir, diz assim, ela renova a nossa mente. No Salmo 19, 7 fala que a palavra ela restaura a nossa alma. Provérbios 2, 10 diz que ela é alimento para o nosso corpo. E em Mateus 4, 4 ela também diz que ela é alimento, porque Jesus fala que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em Tiago 1, 21, ela é poderosa para curar e para salvar. Efésios 4, 23, ela restaura o nosso espírito. E em João 15, 3, ela nos limpa. E em João 8, 36, ela nos liberta, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Agora vamos lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Ela diz assim, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Então, Paulo, ele estava dando essa direção para Timóteo. Até que eu chegue aí, dedique-se à leitura da palavra, à exortação e ao ensino. Então, dedique-se o quê? À leitura, leia a palavra e ensine as outras pessoas também. Amém? O versículo 16, 1 Timóteo 4, 16 diz assim, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a você mesmo quanto os que o ouvirem. Então, além de você
ler a palavra, você ensinar, você vai salvar a sua vida e vai salvar a vida das pessoas que estão te ouvindo. Então você está todos os dias ganhando a salvação, você está todos os dias sendo limpo, porque a palavra, a partir do momento em que nós lemos a palavra, ela vai nos limpando, ela vai renovando a nossa mente e ela vai nos limpando. E quando nós começamos a falar da palavra de Deus para as outras pessoas, vai trazer a salvação. Então, além de salvar a nossa alma, vai salvar a das outras pessoas também. Amém? E vamos lá em Josué, mais uma vez, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, então vamos voltar no início dela. Não deixe de falar das palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Cumprir é obedecer, é praticar. Em Tiago 1:22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. A palavra do Senhor, ela é o nosso manual de instrução. Ela nos mostra como nós devemos agir, como nós devemos andar, o que nós devemos falar, a hora que nós vamos falar e a hora que nós precisamos nos calar. Ela nos orienta tudo. Se você tem dúvida de qualquer coisa, procure na palavra, porque ela tem tema para tudo. Ela foi escrita há 2000 anos atrás, mas ela é atual, parece que ela foi escrita hoje. Porque o Senhor, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente. Amém? Vamos lá em Deuteronômio, pouquinho antes de Josué, onde a gente estava. Deuteronômio, capítulo 10. É o 5º livro da Bíblia, lá do início, capítulo 10. Versículo, Deuteronômio, capítulo 10, tá indo, versículo 12 e 13. Diz assim, e agora, ó Israel, o que é que o Senhor, seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor e o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos e que o ame, e que sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e obedeça os seus mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje dou para o seu próprio bem. Então o Senhor, Ele deixou para que a gente saiba viver, né? Pensa só, você entrar no emprego e simplesmente a pessoa vem, te contrata e não fala o que é para você fazer. Você chega na empresa e fica assim, tá, eu fui contratada, mas o que eu vou fazer? Você vai ficar perdido. Do mesmo jeito, o Senhor deixou os mandamentos dele, o Senhor deixou a palavra dele para te instruir, para te ensinar como viver. E ele falou assim, o que Deus pede de nós? O que ele quer de nós? Ele quer que a gente venha temê-lo, que a gente quer que a gente ande nos caminhos dele e que ele quer que nós o amamos e que o servimos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E obedeça os seus mandamentos. É isso que o Senhor quer de nós. Para quê? Para que a gente possa viver bem. Para o nosso próprio bem. Amém? Então é isso que o Senhor quer de nós. E o Senhor fala também sobre, em Deuteronômio 28, fala sobre as bênçãos e as maldições. Aquele que obedecer, ele vai ser abençoado. Aquele que desobedecer, será amaldiçoado. Aquele que crê em Jesus e andar em seus caminhos, obedecendo, vai ser salvo. Aquele que não crê em Jesus e não anda em seus caminhos e não os obedece, não vai ser salvo. Amém? Em João, vamos abrir lá em João, capítulo 14.
João, capítulo 14, versículo da irmã Paloma. João, capítulo 14, versículo 21. Diz assim: quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, se você ama o Senhor, você obedece, né? Como que você vai provar a Deus que você o ama se você não obedece? Né? Se você ama qualquer pessoa, você quer agradá-lo. E como é que a gente vai agradar a Deus se nós não obedecemos? Então, aquele que me ama, aquele que me obedece é o que me ama. E Jesus ainda fala: e aquele que me ama será amado por Deus. E eu também vou amá-lo e eu também vou me revelar a ele. Pensa só, Jesus, ele vir ao seu encontro e revelar e contar coisas que você não sabe. Coisas que ninguém sabe, contar os segredos, contar... Porque Jesus fala assim: eu não vos chamo mais de servo, e sim de amigos. E o amigo conta tudo para o outro. E Jesus, ele quer ser seu amigo íntimo. Mas para isso você precisa obedecer. Mas para isso você precisa estar enraizado em Jesus. Amém? Vamos lá em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. É um livro antes. Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49. Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49. Essa passagem ela é muito conhecida. Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem você se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa e não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Então, primeiramente, Jesus falou assim: como é que você me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Quantas pessoas falam que Jesus é Senhor? Não, Jesus é meu Senhor. Jesus, o Senhor Jesus, ele só é seu Senhor se você fizer o que ele manda. Porque se ele é seu Senhor, você é servo dele. E qual que é o servo que o Senhor manda fazer uma coisa e ele não faz? Se ele não faz, o que ele vai fazer? Por exemplo, um funcionário. O empregador, o patrão, é o senhor do funcionário, né? Se o funcionário não faz o que o patrão quer, o que ele vai fazer? Demiti-lo. Então, é o que Jesus está falando aqui. Ele fala assim: eu vou te mostrar a quem se compara aquele que vem a mim e obedece. Ele é comparado a uma pessoa, quem conhece construção, para você levantar uma casa, um prédio, você tem que cavar bem fundo, colocar as colunas de ferro e vir com concreto. Quanto mais fundo essas valas que eles fazem umas valas grandes, e quanto mais funda, mais forte aquela construção vai ser. Então, quanto mais nós nos aprofundamos em conhecer o Senhor, quanto mais nós obedecemos o Senhor, é como se a gente estivesse cavando mais fundo e colocando os ferros mais grossos
e enchendo de concreto, porque a tempestade vem para todo mundo. As enchentes vai vir para todo mundo, os ventos fortes vai vir para todo mundo. Mas aquele que está alicerçado em Jesus, esse não vai nem sacudir, não vai nem abalar, porque está alicerçado em Jesus. Por que que as pessoas não conseguiram, muitas não conseguiram permanecer firme em Jesus nessa pandemia? Porque não estava alicerçada em Jesus. Ela só movia com o combustível dos outros. Era que nem as virgens insensatas, porque elas não tinham o óleo, não tinham o óleo para sua lamparina. Quando veio a pandemia, no início elas ainda tinham um pouquinho, ainda estava iluminando. Só que quando fechou as igrejas, quando as pessoas tiveram distanciamento social, o que que acontece? O óleo delas acabaram. E elas não tinham onde buscar ou não quiseram buscar, porque elas tinham. Elas poderiam ter buscado, elas poderiam ter orado mais, ido diretamente à fonte que é Jesus. Porque agora nós já temos livre acesso. Se nós queremos nos fortalecer, vamos direto à fonte. O Espírito Santo está conosco, como Deus falou para Josué. Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor não nos abandona, o Senhor nunca nos deixa. Pelo contrário, é nós que deixamos Ele. E, como diz lá em Tiago 1,22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Tem pessoas que falam assim, olha, o Senhor está comigo, Ele nunca me deixou, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Sim, o Senhor está em todos os lugares. Mas você quer a companhia de Jesus? Você quer? Para Ele ficar com você, você precisa obedecer, você precisa estar nele também, porque não adianta Ele estar em você, porque vai chegar em lugares que você vai querer fazer suas próprias vontades e vai falar assim, Jesus, aqui não. Jesus vai ficar assim, o Espírito Santo vai ficar assim, olha, vem, eu preciso orar, eu preciso falar com você, vem, ora a mim, eu preciso falar com você. Você vai falar assim, olha, não, agora não, porque eu estou ocupado. Agora eu preciso sair, agora eu preciso ir para as farras, agora eu preciso ir para as festas, ou agora eu estou ocupada com as coisas de casa, agora eu vou limpar a casa, agora eu estou cansada, eu quero ver um filme. E o Espírito Santo fala assim, vem, eu quero te revelar tanta coisa, vem a mim. E você fala assim, não, olha, agora não, estou cansado. Então isso não é permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus é estar o tempo todo disponível, é estar o tempo todo preparado. A hora que Ele falar assim, vem, você fala assim, eu já estou aqui, eis-me aqui. É estar sempre disposto a estar na presença do Senhor. E para finalizar, vamos lá em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, do 8 ao 10. Diz assim, deem frutos que mostrem arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. 10. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Quantas pessoas falam assim, não, Deus é meu Deus, eu já estou salvo e está no mundo, está fazendo as suas próprias vontades. Jesus está com o machado na raiz. E Ele nos chama de árvore, Ele está para cortar aqueles que não estão nele. Nós precisamos estar ligados à árvore. O galho, quando é cortado da árvore, ele perde
vida, ele seca e ele só serve para ser queimado no fogo. Então, permaneça em Jesus, sugue a sua energia de Jesus, porque Jesus é a nossa força, Jesus é a nossa fortaleza. Não tenha medo, é isso que o Senhor fala. Vamos lá em Josué, terminar esse versículo. Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim: não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Versículo 9. Não fui eu que te ordenei? Seja forte, seja corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então não tenha medo, seja forte, seja corajoso, você não está sozinho. Mesmo, o Senhor fala assim, mesmo que todo mundo te abandone, porque ele fala assim, pode uma mãe abandonar o filho que ainda ama, que mama? E ele fala assim, mesmo que essa mãe abandone o seu filho, eu jamais te abandonarei. O Senhor, pode todo mundo te abandonar, você não estará sozinho, porque o Senhor está com você. Então creia, seja forte, seja corajoso, não desanime, nem duvide, porque o Senhor está com você. Então, quer permanecer firme nos caminhos do Senhor? Fale a palavra, medite na palavra o tempo todo e cumpra, pratique, obedeça. Obedeça o que os seus pastores falam para você, porque os seus pastores, os seus líderes, é um instrumento de Deus. Deus usa os seus pastores para falar diretamente com você. Então obedeça, se ele te deu um comando, por mais difícil que seja, por mais que você fale assim, ele está errado, cumpra. Seus pais te deu também uma palavra, cumpra. Porque por mais que você ache que não está certo aquilo, na hora certa você vai ver que realmente eles estavam certos e você que estava errado. Então obedeça, não custa nada obedecer, porque o Senhor fala para que nós possamos ser obedientes, obedientes a Ele, obedecer em tudo. Amém? Então feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, se revelar a nós. Pai, toque no coração de cada um, na mente de cada um. Retira tudo aquilo que atrapalha, toda resistência, Senhor. Senhor, nós começamos essa semana passada a ler a Tua Palavra e nós fizemos o compromisso de ler a Tua Palavra durante um ano, ó Pai, ler ela toda e que todos os dias nós vamos ler 4 capítulos, ó Pai. Então que o Senhor venha retirando todo o desânimo, venha retirando tudo aquilo que possa vir atrapalhar, todo o cansaço, que pelo contrário que nós venhamos ter prazer de ler a Tua Palavra. Senhor, que todos os dias a gente possa pensar assim, colocar na nossa mente, eu vou ler esses 4 capítulos para eu relaxar, eu vou ler esses 4 capítulos para eu me descansar, porque é a Tua Palavra que nos renova, a Tua Palavra que nos dá força, a Tua Palavra que nos anima, Senhor. Então que nós venhamos estar lendo a Tua Palavra e que o Senhor possa vir trazendo revelação dela aos nossos corações, ó Pai. E que nós venhamos, então, a nossa boca venha falar que está cheio o nosso coração, que nós venhamos falar dessa Sua Palavra, Senhor, para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos. Que a gente possa nos alegrar em Ti, Senhor, e falar, não cessar de falar da Sua Palavra, Senhor. E que nós venhamos estar meditando nela, que nós venhamos estar ruminando ela no nosso coração, que nós venhamos estar com a nossa mente ligada à Tua Palavra, Senhor. E que nós venhamos praticá-la,
Porque não adianta a gente só conhecer, a gente só nos alimentar, porque o Senhor fala da ovelha gorda, que ela quer só se alimentar, e ela não pratica. O Senhor fala também dos fariseus, dos saduceus, que eles eram mestres da lei, que eles conheciam toda a lei, ele cobrava do povo, mas eles mesmos não cumpriam, eles mesmos não obedeciam. Então, que nós, se tiver fariseu em nós, Senhor, retire esse fariseu, que faça morrer esse fariseu que habita em nós, Senhor. Que nós venhamos tornar praticantes, que nós venhamos nos tornar verdadeiros imitadores de Cristo, que nós venhamos, ó Pai, levar a Tua palavra para todos aqueles que precisam ouvir, ó Pai. Que essa é a nossa missão. O Senhor disse, nos deu essa missão lá em Mateus 28, 19, que diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E versículo 20, o Senhor diz que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Senhor, que nós venhamos cumprir essa missão, que a nossa missão é no nosso dia a dia. Se eu estou ali lavando a louça, se eu estou ali falando com alguém no WhatsApp, que eu possa falar da sua palavra. Se eu estou indo no ônibus, senta alguém do meu lado, que eu fale da tua palavra. Se eu estou no meu serviço, que eu fale da tua palavra, que essa é a minha missão, que essa é a nossa missão, é levar Jesus aonde quer que a gente vá. É indo, é trabalhando, é fazendo tudo que nós fazemos, levando Jesus. Que a nossa boca esteja confessando Jesus todo o tempo e que o nosso alvo sempre seja Cristo. Porque Cristo vive em nós. Agora já não somos nós mais quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Que nós sejamos impregnados como peixeiro, como pescador, tem cheiro de peixe, que nós venhamos ter cheiro de Jesus. Aonde nós formos, que a unção do Espírito Santo, a fragrância do Espírito Santo possa encher aquele lugar, com aquela unção, com aquele perfume, e que as pessoas possam sentir. E ao sentir, que as pessoas possam ser convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Pai, capacita cada um, retira todo o medo, fortalece, Senhor, e que nós possamos ser cada dia mais fortalecidos em Ti, e que nós possamos permanecer firmes até o fim, até que Jesus volte, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém! Palmas para o Senhor. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. Não seja como aqueles que desistiram. Permaneça firme. Leia a palavra, fale da palavra, medite na palavra e pratique-a. Porque só falar não adianta, precisa praticar. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e que o Senhor esteja com você todos os dias, até a consumação do século. Creia nisso. Deus te abençoe.